Você sabia que no Brasil muitas empresas pagam mais impostos que deveriam, simplesmente por estarem no regime tributário errado? Hoje você vai entender como funcionam os regimes tributários brasileiros e por que essa escolha pode fazer uma grande diferença no seu bolso. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Em média, as empresas destinam de 30 a 40% do seu faturamento para impostos, taxas e contribuição. Isso significa que a cada R$ 10 que entra no caixa da sua empresa, de R$ 3 a R$ 4 são destinados para o governo. Bastante, né? Qual é a boa notícia que a gente tem aqui? A lei brasileira permite que você escolha o regime que a sua empresa vai atuar. E a escolha desse regime tributário é extremamente importante, porque ela pode reduzir legalmente o quanto que você vai pagar. Portanto, o planejamento tributário não é sonegação, mas sim uma inteligência fiscal. Mas antes de falar de regimes, precisamos conversar um pouco sobre os tributos que uma empresa precisa conhecer. Aqui não há necessidade de você pegar e decorar os tributos, mas sim saber da existência deles. Quais são os principais tributos que nós temos hoje? A gente pode separar por classes, né? Então, o primeiro seria o tributo sobre faturamento e receita. Quais são? ISS, que é da esfera municipal, ele incide sobre serviços. O ICMS, que é da esfera estadual, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, pago principalmente por comércio e indústria. O IPI, que é da esfera federal, ali é um imposto sobre produtos industrializados, tá? E o PIS e o COFINS são contribuições federais sobre a receita. Além disso, nós temos alguns outros tributos. Quais são? Os tributos sobre o lucro. Basicamente, ele é o IRPJ e a contribuição social, tá? E na folha de pagamento teremos o INSS patronal, que ele é a contribuição previdenciária sobre os salários pagos para os funcionários, e o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Então, dependendo do regime tributário escolhido, alguns desses tributos são agrupados em uma única guia, simplificando a vida do empresário. É exatamente isso que vamos conversar agora. O primeiro regime que nós vamos conversar é o Simples Nacional. Ele é o regime mais utilizado por pequenas empresas no Brasil. É um nome de estudo, ele foi criado para simplificar. Como é que ele funciona? Ele unifica tributos, aliás, ele unifica diversos tributos em uma única guia chamada DAS, que é o documento de arrecadação do Simples. As alíquotas elas podem variar conforme o faturamento e o setor da empresa. Normalmente a alíquota ela vai estar ali nos anexos de 1 a 4 da analisação do Simples e tem que ter a ajuda do contador para definir em qual anexo a empresa se enquadra. Quem pode utilizar? São empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais e microempreendedores individuais, os MEIs, também se enquadram com limite de 81 mil ano. O Simples Nacional ele vai ter duas vantagens grandes, tá? A primeira é a menor burocracia, menos guias, menos dores de cabeça. A segunda é o INSS sobre a folha. Para muitas empresas, o Simples Nacional ele vai representar uma economia significativa na folha de pagamento. Por quê? Nos outros regimes, a empresa paga o INSS patronal considerando uma alíquota de 20% sobre a folha de salários. Já no Simples, essa contribuição já está embutida na alíquota do DAS e é, em geral, bem inferior a esses 20%. Para empresas com muitos funcionários, essa diferença pode ser bastante expressiva. Mas aqui é um ponto importante. Nem sempre o Simples Nacional é o mais barato. Dependendo da atividade e do faturamento, outros regimes podem ser mais vantajosos. Por isso, a análise com o contador é indispensável. O segundo regime mais utilizado aqui no Brasil é o lucro presumido. Aqui o governo presume qual foi o lucro da empresa com base no faturamento, sem precisar analisar toda a contabilidade dela. Como é que funciona? A Receita Federal aplica um percentual fixo sobre o faturamento para calcular a base de tributação do RPJ e da contribuição social. Aqui, para a gente poder exemplificar, para o comércio, o lucro presumido é de 8% da receita, para serviços 32%. E os PIS e COFINS eles são cobrados pelo regime cumulativo. É uma alíquota menor, mas sem aproveitamento de créditos. Quem pode utilizar o regime tributário do lucro presumido? São empresas com faturamento anual de 78 milhões de reais.
e que não sejam obrigados por lei a estarem no lucro real. A principal vantagem do lucro presumido é uma boa opção para empresas com margem de lucro alto, pois o imposto é calculado com uma base menor do que o lucro real. Vamos conversar agora sobre o terceiro e último regime tributário, que é o lucro real. O lucro real ele é um regime mais complexo, mas em muitos casos ele pode ser até o mais justo, uma vez que o imposto aqui ele é calculado sobre o lucro efetivamente apurado pela empresa. Como é que ele funciona? O IRPJ e contribuição social incidem sobre o lucro real, ajustado por adições e exclusões previstas em lei. O PIS e COFINS são cobrados pelo regime não cumulativo. O que é isso? Ele permite o aproveitamento de crédito sobre despesas e insumos essenciais para a operação da empresa, matéria-prima, energia elétrica, aluguéis de imóveis, utilizados na atividade. Não são todas as despesas que geram crédito. A legislação define expressamente quais são os itens que são elegíveis ao crédito. Além, mais um ponto aqui muito importante é que ele requer uma contabilidade muito mais rigorosa e detalhada. Quem é obrigado a estar no regime do lucro real? Empresas com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano, instituições financeiras, seguradoras e outras categorias. Quem escolhe voluntariamente o regime do lucro real? Normalmente são empresas que têm lucro baixo ou estão com prejuízo, porque se não há lucro, não há imposto de renda. Mas é um ponto de atenção muito importante. Esse regime ele vai exigir que há uma contabilidade muito bem feita. O custo com o contador é maior, mas o retorno pode compensar. Mas como escolher o regime tributário certo? Agora que a gente conhece os três regimes e entendemos um pouco melhor como funciona. Aqui você vai precisar da ajuda do seu contador, porque você vai precisar sentar com ele e analisar os seguintes itens. O primeiro, qual é o faturamento anual da sua empresa? Porque aí você pode definir se você pode optar pelo Simples Nacional ou não. Qual é a margem do lucro da empresa? É uma margem de lucro alta? Se for uma margem de lucro alta, talvez o lucro presumido pode ser mais vantajoso. Mas se o lucro for baixo ou a empresa tiver prejuízo, talvez é melhor você optar pelo lucro real. Qual o regime da atividade da empresa? Serviços, comércio e indústria têm cargas tributárias diferentes em cada regime, então isso é muito importante analisar. E quanto eu pago de folha no pagamento? Como já comentado antes, a folha pode ser mais cara dependendo do regime tributário. Essa análise tem que ser feita uma vez por ano e antes de janeiro, porque a opção por regime tributário vale para o ano inteiro e só pode ser mudada no exercício seguinte. Por isso, o planejamento tributário não é um luxo, é uma decisão estratégica que todo empresário precisa tomar. Mas antes de encerrar, eu preciso te contar algo que vai mudar a vida de todo empresário do brasileiro nos próximos anos, que é a reforma tributária. Durante décadas, o Brasil viveu com um sistema tributário extremamente complexo, cheio de tributos sobrepostos e regras diferentes para cada estado e para cada município. A reforma tributária ela veio para mudar isso. O objetivo central é simplificar e modernizar e unificar cinco tributos: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, em dois novos impostos. Quais são eles? O CBS, que seria uma contribuição sobre bens e serviços federal, que é na esfera federal, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é na esfera estadual e municipal. Junto, eles vão formar o IVA dual, um modelo que já é adotado em diversos países pelo mundo com mais transparência, menos burocracia e cobrança do destino do consumo. A base legal da reforma tributária já foi aprovada e os links das leis nós vamos deixar no descritivo do vídeo. É importante ressaltar que a partir do ano que vem e até 2033 será um período de transição que você empresário precisará tomar bastante atenção e cuidado, bem como seu contador, pois haverá extinção do PIS e COFINS do IPI e vai ter uma redução gradual do ICMS no ISS até a nova reforma tributária entrar em vigor na sua totalidade em 2023. Portanto, serão 7 anos de transição, que é um período pensado justamente para que as empresas e os contadores possam se adaptar sem sustos.